O F-16 Fighting Falcon é uma das aeronaves militares mais conhecidas e usadas mundialmente. Meio século após o voo inaugural para a Força Aérea dos Estados Unidos, ele continua sendo a aeronave militar de asa fixa mais comum em serviço, com mais de 4.600 unidades construídas desde 1975 e mais de 2.000 em operação no mundo todo. Em 2024, a Ucrânia virou o 30º país com F-16 em sua força aérea, junto de Israel, Paquistão, Dinamarca, Países Baixos, Tailândia e Venezuela. Os Estados Unidos aprovaram recentemente a venda de 12 jatos F-16 CD Block 70 ao Peru, mostrando a demanda constante por esse avião versátil no mundo. Os F-16 atuais diferem bastante dos fabricados nas décadas de 1970 e 1980. O jato foi atualizado ao longo dos anos para aprimorar o desempenho e incorporar novas tecnologias militares, com melhorias ainda em andamento. Os F-16 enviados à Ucrânia não são os mais novos, mas foram significativamente melhorados antes da entrega. Em especial, eles receberam uma atualização muito especial em suas capacidades de guerra eletrônica, voltada especificamente para lhes dar vantagem nas circunstâncias únicas da guerra da Ucrânia contra os invasores russos. A história da atualização mostra detalhes importantes sobre a guerra aérea moderna e o uso dos F-16 pela Ucrânia. Vamos mergulhar nos detalhes. Até meados de 2025, membros da OTAN já tinham prometido à Ucrânia ao menos 85 F-16. A Holanda prometeu entregar 24 e já havia entregue todos até maio de 2025. Até fevereiro de 2025, a Dinamarca entregou ao menos 12 dos 19 prometidos. A Noruega entregou 14, mais que o dobro dos 6 prometidos. E a Bélgica prometeu mais 30. A entrega atrasou, mas todos os 30 devem ser entregues até 2028. Porém, nem todos os 85 F-16 serão usados em operações ativas. Ao menos 18 F-16 enviados pela Holanda foram usados para treinar pilotos ucranianos, principalmente no Centro Europeu de Treinamento de F-16 na Romênia. Alguns podem servir como peças de reposição. Os Estados Unidos ainda não entregaram nenhum F-16 operacional. A Força Aérea dos Estados Unidos da América está trocando os antigos F-16 pelos novos F-35 Lightning I. Processo previsto para terminar até o fim de 2025. No entanto, devido a atrasos na implementação do F-35, os Estados Unidos têm modernizado sua vasta frota de F-16 com o objetivo de mantê-los operacionais até a década de 2040. Assim, a demanda para manter e modernizar os F-16 dos Estados Unidos da América e de outros 30 países onde o caça opera, inclusive para peças de reposição. Essas peças muitas vezes são retiradas do estoque de F-16C mais antigos e fora de operação dos Estados Unidos. E, em ambos os casos, tanto na manutenção dos F-16Cs quanto no fornecimento de peças de reposição. Os Estados Unidos, de fato, assumiram responsabilidade pela Ucrânia. Em maio, fotos mostraram F-16Cs desmontados sendo embarcados em um AN-124 fretado pela Ucrânia, no Arizona. Rastreadores de voo mostraram o transporte indo para a Polônia. Um porta-voz da Força Aérea confirmou que os Estados Unidos da América têm apoiado a manutenção dos F-16, doados por países europeus à Ucrânia, fornecendo F-16Es fora de uso e completamente inoperantes para a Ucrânia como fonte de peças. Esses F-16S foram desativados nos Estados Unidos da América e não podem voar. É importante ressaltar que eles não possuem componentes críticos, como motor ou radar, e não poderiam ser reconstituídos para uso operacional. Em setembro, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América concedeu novo contrato à Lockheed Martin para manter os F-16 ucranianos. O acordo, avaliado em $259 milhões, cobre trabalhos a serem realizados em Fort Worth, no Texas, com conclusão prevista para maio de 2029. O financiamento é da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, programa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América para fortalecer a defesa ucraniana, por meio de treinamento, fornecimento de equipamentos e iniciativas de consultoria.
O contrato inclui o desenvolvimento de manuais, documentação e material técnico adaptados aos requisitos específicos da Força Aérea Ucraniana. Assim, isso garante suporte imediato às aeronaves transferidas e cria condições para que a Ucrânia atinja a autonomia em manutenção e operação no médio prazo. Os F-16, como outros caças modernos, demandam manutenção intensiva e atualizações frequentes. Os F-16 enviados à Ucrânia não são novos e serviram por décadas nas forças aéreas de origem. Eles receberam várias atualizações antes da entrega, sendo as secretas em guerra eletrônica as mais importantes. Não se sabe quais versões do F-16 a Dinamarca ou Noruega entregaram à Ucrânia. Relatos indicam que os aviões holandeses eram F-16, AM ou BM, e os belgas, F-16 AM. No entanto, acredita-se que todos os aviões passaram pela atualização de meia-vida Block 20 ou programa Mid-Life Update, trazendo-os para o padrão Mi-60 e 5 mais ou menos moderno. A atualização integrou armas guiadas de precisão e aprimorou cockpit, radar e software. Os caças holandeses também estão equipados com pods como os sistemas de reconhecimento Mars e Rijkslight e o pod de navegação e designação de alvos Lantern, além dos pods mais avançados Lightning AT e Sniper. Esses pods podem melhorar bastante as condições de operação, capacidades e consciência situacional. Os F-16 receberam o receptor de alerta de radar ANALR-69A, que aprimora a detecção e evasão de ameaças. Assim, eles otimizaram seu software para enfrentar ameaças russas em evolução no espectro. Segundo o 68º Esquadrão de Guerra Eletrônica, unidade de elite da Força Aérea dos Estados Unidos da América responsável pelas atualizações. O 68º Esquadrão de Suporte de Testes foi criado em 1943 como 68º Esquadrão de Complemento de Estação, sendo redesignado 68º Esquadrão de Suporte de Testes em 1993 e recebendo o nome atual em 1999. Atua como unidade da 350ª Ala de Guerra do Espectro da Força Aérea, na Base Aérea de Eglin, Flórida. A unidade é o único fornecedor de software de missão para as Forças Aéreas de Combate dos Estados Unidos da América e vendas militares estrangeiras de ativos de guerra eletrônica ofensiva. Ela fornece reprogramação de contingência 24h para sistemas de guerra eletrônica. Segundo eles, o 68º Esquadrão de Suporte de Testes é um centro de guerra eletrônica da Força Aérea. Excelência em ampliar letalidade e sobrevivência dos Estados Unidos da América e aliados, desenvolvendo, testando e apoiando guerra eletromagnética de espectro total. O esquadrão é composto por 3 divisões: SWA, SWB e SWC, SWA. A SWADC reúne especialistas que reprogramam dados de missão para F-15, F-16 e E-3 em 28 países parceiros. A SWB abrange equipe operacional, apoio, testes, tecnologia da informação, desenvolvimento de software, gestão, análise orçamentária, segurança e administração de instalações. A unidade coleta dados sobre ameaças aos F-16 e desenvolve softwares para ajudar os pilotos a superá-las. Pode ser, por exemplo, o perfil de radar atualizado de um caça russo Su-35 aparecendo com precisão na tela do F-16. Ou talvez algoritmos indicando as defesas de um F-16, dispositivos que indicam quando liberar sinalizadores ou tiras de metal, conforme velocidade e voo de um míssil russo terra-ar específico. A unidade apoiou mais de 70 sistemas em mais de 40 países. Segundo o engenheiro-chefe, as atualizações nos F-16 ucranianos foram um caso especial com desafios únicos. Isso porque o sistema de guerra eletrônica desses F-16 era desconhecido e não fazia parte do inventário militar dos Estados Unidos. O esquadrão precisou entender e reprogramar rapidamente um sistema desconhecido sob prazo apertado. O 68º Esquadrão de Suporte de Testes aceitou o desafio, e o engenheiro-chefe destacou que a equipe sentia ser responsável pelo sucesso. Eles sentiram que a reprogramação era fundamental para combater as ameaças russas em evolução no espectro eletromagnético, incluindo interferência e falsificação de sinais. Segundo o engenheiro-chefe, a maioria dos centros de reprogramação teria recusado esse desafio, pois a política é inédita. Nos olhamos e dissemos: se não formos nós, quem será?
Somos os mais indicados para isso. Formaram uma equipe dedicada com especialistas e jovens engenheiros para enfrentar o desafio da reprogramação. A equipe começou com os dados fornecidos pela Dinamarca e Noruega. Depois adaptou seus processos para entender a fundo como o sistema EAW funcionava. Em seguida, eles enviaram membros para um laboratório de uma nação parceira no exterior para desenvolver e testar o sistema de forma colaborativa. Isso não é o nosso procedimento operacional padrão, disse o diretor do 68º Esquadrão de Suporte de Testes. O fato de a equipe ter conseguido entender o sistema em 2 semanas. Ir para outro país com um parceiro para desenvolver o melhor arquivo de dados de missão já visto é algo inédito. E isso se deve ao talento aqui no esquadrão e na ala. Dentro do prazo apertadíssimo de 2 semanas, o 68º Esquadrão de Suporte de Testes conseguiu testar e verificar os elementos únicos exigidos pelos ucranianos e aprimorar o processo de reprogramação feito por todos. A Ucrânia foi depois incluída oficialmente como caso de vendas militares estrangeiras para o 68º Esquadrão de Suporte de Testes. Isso permite que a unidade reprograma continuamente o sistema com base no feedback dos ucranianos, diferindo do procedimento padrão. Tradicionalmente, o feedback dos casos de FMS era derivado de ambientes de treinamento, mas a Ucrânia dará dados de combate para aprimorar as capacidades. Isso pode ser crucial, não só para manter os F-16 da Ucrânia em alta capacidade, mas também para modernizar os F-16 da OTAN e de outros parceiros. Segundo o diretor do 68º Esquadrão de Suporte de Testes, em conflitos com adversários de mesmo nível, todos os parceiros da coalizão devem operar seguindo o mesmo manual para alcançar a dominância do espectro. Um F-16 com pod reprogramado não garante dominância aérea, mas pode oferecer uma breve vantagem para atingir um objetivo estratégico importante. Quais atualizações de guerra eletrônica o 68º Esquadrão de Suporte de Testes instalou e como estão impactando na Ucrânia? Isso, infelizmente, é na maior parte uma questão de especulação. As capacidades de guerra eletrônica dos caças ucranianos permanecem ultra-secretas por enquanto. As poucas imagens mostram que os F-16 dinamarqueses únicos disponíveis quando a 68º Esquadrão de Suporte de Testes trabalhava neles tinham pilones da contratante dinamarquesa TERMA. Esses pilones podem levar bloqueadores de guerra eletrônica e dispensadores de flare e chaff, integrados ao sistema de autoproteção do caça. A Terma também é praticamente responsável pelo sistema de guerra eletrônica desconhecido, cujo software a 68º Esquadrão de Suporte de Testes atualizou a Unidade de Gerenciamento de Guerra Eletrônica, a ELQ 213.5 ou Electronic Warfare Management Unit. O hardware do sistema possui um controlador combinado e uma unidade de controle. Faz parte da linha de controladores renomados da Terma, presentes em mais de 2.500 aeronaves e ao menos 25 tipos de plataformas em mais de 15 países, segundo a empresa. A unidade une formato compacto, plataforma potente e controle de cockpit, com várias interfaces configuráveis e computação robusta. Isso facilita integrar qualquer sensor ou sistema de efeito ASE, além das funções principais da aeronave, e simplifica a atualização. Como resultado desse perfil bastante atraente, foi instalado no P-8A Poseidon da Marinha dos Estados Unidos da América e nos helicópteros NH-90 da Força Aérea Holandesa, como parte do módulo de equipamento de sobrevivência de aeronaves, POD, da Terma. Também foi instalado nos 144 F-16Vs da Força Aérea de Taiwan e em CE-16C modernizados, enviados pelos Estados Unidos da América à Coreia do Sul em 2015. A Força Aérea dinamarquesa equipou seus F-16SI com o sistema AELQ 213.5 nos anos 2000 em um contrato nacional para aprimoramento militar. É muito provável que esta seja a Electronic Warfare Management Unit, instalada nos F-16Cs, doados pela Dinamarca à Ucrânia e modernizados pelo 68º Esquadrão de Suporte de Testes. O código-fonte e algoritmos do software são altamente confidenciais, como deveria ser. No entanto, temos uma ideia bastante clara do que ele faz. O software para IWMUs geralmente armazena dados de ameaças, como comprimentos de onda de radares inimigos, características de voo e assinaturas de radar de mísseis. Às vezes,
Dados que permitem ao sistema de defesa do avião falsificar sua localização ou assinatura no radar inimigo também são incluídos. Quando os sensores do F-16 identificam frequências em voo, o software deve detectar, classificar e responder às ondas com máxima precisão, usando os dados dessa biblioteca interna de ameaças. Claro, os operadores de defesa aérea, radares e outros emissores sabem que suas assinaturas estão expostas aos sistemas de guerra eletrônica inimigos. Então, para reduzir a vulnerabilidade a ataques de guerra eletrônica, eles há tempos usam táticas como alternar modos, mudar frequências ou agir para alterar a assinatura de saída. Assim, os sistemas de guerra eletrônica precisam ser reprogramados regularmente para atualizar bancos de dados e responder a ameaças em evolução. Novos ou modificados drones, mísseis, bombas planadoras e similares de ambos os lados aparecem regularmente nos céus da Ucrânia. Eles emitem assinaturas distintas, que devem ser incluídas na biblioteca de ameaças da UMEG. Felizmente para a Ucrânia, as bibliotecas de ameaças de guerra eletrônica dos Estados Unidos são as mais completas do mundo. Alguns diriam que elas são uma das maiores vantagens das Forças Armadas dos Estados Unidos da América frente aos principais rivais. Isso se deve muito à vigilância constante dos Estados Unidos. É difícil acreditar que as atualizações do 68º Esquadrão de Suporte de Testes não incluíram o banco de dados mais completo de assinaturas de ameaças russas. Dada a grande quantidade de dados sobre armamentos russos coletados pelos Estados Unidos da América nos últimos anos, essa biblioteca de ameaças pode ter mais detalhes eletrônicos sobre armas russas do que os próprios russos. Aviões e drones espiões da OTAN sobrevoam quase diariamente o Mar Negro, próximo ao espaço aéreo controlado pela Rússia, desde o início da invasão. Drones RQ-4 Global Hawk e MQ-4C Triton, adaptado para operações marítimas, são frequentemente rastreados. Eles são acompanhados por aeronaves tripuladas como o RC-135 Rivet Joint, especializado em inteligência eletrônica, e pelos P-8A Poseidon. Além da vigilância militar, a missão deles é coletar os dados de guerra eletrônica que os programadores do 68º Esquadrão de Suporte de Testes precisam para criar algoritmos eficazes. A biblioteca de perfis de ameaças carregada nos F-16 ucranianos certamente incluiu todas as informações russas coletadas durante os primeiros 30 meses da guerra. Devido à grande escala da coleta de dados nesse período, é provável que tenham sido registradas com precisão as frequências e perfis de voo de cada míssil Arar, sistema de defesa aérea e aeronave das Forças Armadas Russas. É até possível que, graças à atualização, os F-16 da Ucrânia tenham sido ajustados eletronicamente para localizar e alvejar o mais recente caça furtivo, Su-57 da Rússia, ou desviar do míssil S-400, o mais avançado da Rússia. Claro, a guerra evoluiu significativamente no ano que se passou desde que a atualização foi instalada e continuará evoluindo. Há novos drones e mísseis russos, sistemas de guerra eletrônica, emissões e táticas modificadas. Quem fornecerá as assinaturas necessárias para manter a biblioteca de ameaças do F-16 atualizada? Isso só é possível com um sistema que registre novas assinaturas e as distribua nas bibliotecas de ameaças em tempo real. É o santo graal da guerra eletrônica. Os Estados Unidos desenvolvem um sistema assim, mas não há sinal de que esteja pronto ou disponível. Então, por enquanto, a opção mais provável para a Ucrânia manter as EDOMUs dos seus F-16 atualizadas é através de atualizações manuais feitas no solo pelos técnicos do 68º Esquadrão de Suporte de Testes. Isso pode ser possível com os 2 novos complexos montados em caminhões que a Ucrânia introduziu em 2025 para apoiar seus caças F-16 dos Estados Unidos da América. Desenvolvidos pelo grupo Volte a Viver, com apoio das Forças Armadas e do setor de energia da Ucrânia, esses sistemas permitem que operações e reparos dos F-16 ocorram em vários locais, além de bases fixas. A localização dos F-16 e Mirage 2000 da Ucrânia é um segredo altamente protegido. No entanto, as bases onde eles provavelmente estão estacionados vêm sendo constantemente atacadas pela Rússia desde o início da guerra, e especialmente desde que os F-16 começaram a chegar. O aeródromo de Starokostiantini, maior base aérea militar da Ucrânia, foi atingido pelo menos 13 vezes por mísseis Kinzhal e outros pesados.
A Ucrânia mantém os F-16 em pequenos grupos e os desloca entre locais diferentes, dos novos complexos móveis criados para agilizar o processo. O primeiro possui um posto de comando e estações de trabalho para planejamento de missões e briefings para os pilotos, além de espaço para o descanso do pessoal. O segundo vem com uma oficina para testar e preparar armas e caminhões para carregar munições nos aviões. É plausível que atualizações regulares do Electronic Warfare Management Unit sejam feitas daqui. Mesmo com biblioteca de ameaças atualizada e sistema Electronic Warfare Management Unit, não há solução mágica. Isso vai transformar os F-16 da Ucrânia na arma que vence a guerra? A Ucrânia simplesmente não tem F-16S suficientes para desafiar seriamente a Rússia nos céus. Mesmo que tivesse as centenas de aviões necessárias, levaria anos até que tivesse pilotos suficientemente habilidosos para tirar o máximo proveito deles. Saber que os F-16 da Ucrânia conseguem enfrentar quase qualquer ameaça russa dificultou ainda mais o planejamento de missões para a Força Aérea Russa, russa, e equipes de guerra eletrônica. Como eles podem ter certeza se os radares de um caça russo Su-35 vão detectar um F-16 ucraniano modernizado ou vice-versa? E se a unidade de gerenciamento de guerra eletrônica, Electronic Warfare Management Unit, do F-16, souber as frequências que os radares de mísseis russos usam, o piloto ucraniano pode lançar flares ou voar de forma que o adversário russo não consiga mirá-lo. Essa atualização significa que engajar um F-16 ucraniano, ou até mesmo se aproximar do espaço aéreo onde possa haver um F-16 ucraniano, representa um novo risco para os pilotos russos e para os planejadores de missões. Onde a Força Aérea Russa suspeitar de F-16 ucranianos, suas operações aéreas terão que ser mais cautelosas e menos agressivas. A Electronic Warfare Management Unit atualizada pode ter ajudado a Ucrânia a perder poucos F-16S, apesar de relatos de perdas diárias em 2025. É verdade, a Ucrânia está usando-os principalmente para complementar a defesa aérea ao redor de suas principais cidades, e não para missões ofensivas. Eles geralmente ficam longe da linha de frente e do perigo. Ainda assim, dos 4 F-16 conhecidos que foram abatidos até agora, todos parecem ter sido atingidos por fogo amigo ou sofreram uma falha técnica ou outra emergência, e não por mísseis russos. Com a tática da Ucrânia de mover os F-16, a biblioteca de ameaças atualizada também ajudou a manter os aviões seguros. À medida que o restante dos F-16 da Ucrânia for entregue e o domínio dos pilotos sobre o novo caça inevitavelmente aumentar, isso só pode ser algo positivo para a Força Aérea Ucraniana. Clique no botão de curtir se você gostou do vídeo e inscreva-se no canal para ficar por dentro das últimas tecnologias militares, notícias e tudo sobre o mundo militar. E obrigado, como sempre, por assistir.